Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. É possível que as promessas de Deus não se cumpram? Veja, quando nós oramos o Pai Nosso, nós oramos, seja feita a tua vontade. Jesus nos ensinou a orar que a vontade dele, a vontade do Pai, fosse feita. Isso significa que não é sempre que acontece. Nós vemos pessoas que cometem suicídio, isso não é da vontade de Deus. Pessoas que sofrem com as mais diversas doenças, isso não é da vontade de Deus. Rios poluídos, com peixes morrendo, água poluída, não é da vontade de Deus. Enfim, tem muita coisa. Hoje nós provavelmente praticamos alguma coisa que não era da vontade de Deus. Quer ver uma coisa bem simples da gente errar? Comer alguma coisa que não é da vontade de Deus. Quais seriam essas coisas? Coisas que fazem mal para o nosso corpo. Não é da vontade de Deus. Mas nós temos nosso livre-arbítrio e por isso nós podemos fazer o que quisermos. E arcar com as consequências, é claro. Então, você vê, por exemplo, uma criança, não é sempre que acontece dessa forma, mas Deus tem explicação para tudo. Mas vamos falar humanamente agora. Uma criança morre aos 3 anos de idade com uma doença terrível e os pais se lamentam, os avós se lamentam, mas essa doença já tinha começado lá dos bisavós e veio passando lentamente de uma geração a outra. Quando chegou na terceira geração, o corpo da criança não resistiu, essa doença acabou matando essa criança. É da vontade de Deus? Não. Mas por que Deus então não interrompeu? Não é assim que a coisa acontece. Veja, Deus avisa, o cigarro mata. Aí a pessoa fuma 2 maços de cigarro, pega um câncer no pulmão, e aí o povo todo orando para que Deus cure. Deus não cura, a pessoa morre e fala, Deus não curou. Aí alguém diz, ele podia ter curado, mas ele não quis. Não é só assim, simples desse jeito. Veja, Deus não pode ir contra a sua palavra. Né? Deus fala que o cigarro mata, e a pessoa fala, não, mas eu vou fumar mesmo assim. Então Deus permite que o cigarro mate, e isso também cumpre a sua palavra, porque se Deus falar que não, ou fizer com que não mate, ele passa por mentiroso. Né? E muita gente quer a saúde de volta para continuar transgredindo os mandamentos de Deus. Muita gente faz isso. Então, eu lembro um dia que um pastor na televisão de uma certa denominação, uma pessoa disse que foi curada de uma úlcera no estômago. Aí ele falou assim, tem certeza que foi curada? Aí a pessoa me entende, já comeu uma feijoada já para testar? Já comi. Então, ele quis a saúde para voltar a transgredir os mandamentos de Deus. Né? Então, esse é o ser humano. Tá? Esse é o ser humano. Esse assunto eu gostaria muito de abordar uma outra hora, sobre o fazer a vontade de Deus, ou não fazer e receber as consequências. É um assunto muito bom da gente tratar e nós vamos tratar outra hora. Vamos falar hoje, mais uma vez, sobre a importância das promessas de Deus. Nós já falamos que as promessas de Deus são nos dadas em formas de sementes, nós cultivamos, elas amadurecem e elas se tornam em bênçãos. Né? Nós podemos parar esse processo, mas é claro, se você tem uma planta que precisa ser regada todos os dias para ser ali, fazer parte do cultivo, do amadurecimento dela. Então, você para de jogar água ali, para de regar, uma hora ela morre. Você encerrou o processo. Então, pode ser que você se apegue a uma promessa de Deus,
mas só por um curto período. Aí você vê que ela não está acontecendo, você esperava que fosse mais rápido, e aí você começa a desanimar, começa a duvidar de Deus. Isso seria o oposto de cultivar a promessa. Você começa a duvidar de Deus, começa a achar que não vale a pena passar tempo cultivando dessa promessa, alimentando-a dentro de você. Lembra que a gente falou isso no último vídeo, né? Você alimenta a promessa lá dentro de você, no seu íntimo, de verdade. Ela se fortalece, ela começa a fazer parte de você. Uma hora a coisa acontece. Uma hora ela acontece. Vira bem. As promessas de Deus, já falamos aqui, elas valem muito mais do que dinheiro. Porque elas podem se transformar numa ferramenta de ganhar dinheiro. Mas isso você tem que estudar e pensar mais, e meditar mais sobre o assunto. Mas a minha pergunta de hoje foi: as bênçãos podem sumir? A semente pode ser sufocada? Pode ser sufocada, morre, a promessa não se cumpre, não se torna em bênção. Podemos perder promessas, as oportunidades? Claro que sim, nós perdemos muitas oportunidades. Todas as promessas de Deus, essa é a minha pergunta favorita, talvez, do vídeo de hoje. Todas as promessas de Deus serão cumpridas? De acordo com o Facebook, sim. De acordo com a palavra de Deus, não. Não vão. Por quê? Porque as pessoas não quiseram. Simplesmente as pessoas não quiseram. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nos anos 90, na Inglaterra, o governo disponibilizava cachorros cão-guia para os cegos. O cão-guia, ele pode ficar com você, pelo menos na época era assim, até 5 anos. Porque depois ele começa a perder, ele vai envelhecendo, começa a perder o faro, desculpe, e ele começa também a perder o foco dele. Parece que a atenção dele já não é a mesma, e aí já não serve mais para cão-guia. Só que, durante 5 anos, os cegos se apegam tanto ao cachorro que na hora que tem que se desfazer deles, eles sofrem demais, os dois lados. O cachorro sofre e o dono sofre porque não vai poder ter mais aquele cãozinho, vai ter que ser substituído. Talvez esse não seja um dos melhores exemplos, mas muitos cegos falam assim, lá na Inglaterra: eu prefiro ficar sem cão-guia do que depois que eu me apegar a ele, eu ter que me desfazer dele. Então, é uma oportunidade que eles rejeitaram. Mas tem muitas outras oportunidades que não vale a pena, né, de você ir atrás, ou você não dá o devido valor. Eu lembro, uma vez por ano, falar do meu caso, eu posso retirar uma merreca na Caixa Econômica Federal do PIS. Aí eu pego uma fila enorme, fico lá por horas, fico em pé, não tem lugar para sentar, não tem água para beber, etc. Você já sabe como que é. E aí eu peso na balança. O dinheiro que eu vou pegar vale todo esse sacrifício? Não, não vale. Então fica lá. Tá entendendo? Fica lá. E às vezes nós pegamos as promessas de Deus, falando: essa promessa me interessa? Não, então não quero. Ela morre, ela deixa de acontecer. Você não valoriza as promessas de Deus, elas não se cumprem, elas deixam de acontecer. Veja, agora Deus nos deu um poder especial, talvez você nunca ouviu falar disso, mas Deus nos deu o poder de trazer à existência coisas e até pessoas que dependem da nossa vontade, não da dele. Eu tenho 2 filhos. São 2 pessoas que vieram à existência. Eu tenho um neto, já seria uma terceira pessoa que veio à existência por causa disso. Se minha família é muito pequena, se eu quisesse desistir de ter filhos, seriam aí pelo menos 3 pessoas a menos. Tá? A família ia parar em mim, né, de certa forma, da minha linhagem, ia parar em mim, daqui não ia sair mais herdeiro. Então, eu estou dando um exemplo bem simples para falar sobre isso. Se você decidir, quando você pega um exemplo que eu já ouvi que é muito bom,
Você pega uma semente de maçã, você olha para ela, observa e fala, bom, aqui tem uma semente de maçã. É isso que você consegue ver. Deus, quando olha para uma semente de maçã, ele consegue ver uma árvore, um pé de maçã. Aí Deus não para por aí, porque a promessa, eu falei para vocês, ela expande. Então aí Deus vê duas árvores. Aí Deus vê uma floresta de pés de maçã que começaram com apenas uma semente. Porque você vai pegando a semente das outras maçãs e vai plantando, e você planta e você vai chegar a ter uma floresta de macieiras. Está entendendo? Então a promessa de Deus, se você, mesmo que ela se cumpra, você guarda só para você, fica só para você, você não divide com você, ela morre com você. Mas se você trabalha com a expansão dela, distribuindo, dividindo com outras pessoas, essas bênçãos começam a crescer e não sei até onde vai. Pode se tornar sem limite. Tenho certeza que quando o apóstolo Paulo, por exemplo, estava escrevendo suas cartas, ele não imaginou que 2000 anos depois haveriam milhões de pessoas pelo mundo lendo, estudando suas cartas, se inspirando em Cristo por causa de suas cartas, se espalharam como folhas de outono. Bom, então, nós temos todas essas oportunidades e essas promessas, então, não vão acontecer. Então, o que eu falei, se você plantar um feijãozinho, que é uma coisa bem caseira, e aí vai nascer dali outros feijões, você trouxe à existência feijões que não viriam se não fosse por você. Sabe aquela história que você tem que, pelo menos uma vez na vida, plantar uma árvore, escrever um livro, e tem mais uma coisa que eu não lembro agora, que você tem que fazer pelo menos uma vez essas coisas, né? Se você decidir plantar uma árvore, você vai trazer à existência uma árvore que, se você não plantasse, ela não existiria. Não ia acontecer. Você tem o privilégio, de certa forma, de ser um co-criador de Deus. Você pega as coisas de Deus, faz com que elas se multipliquem e elas passam a ficar aí por mais tempo, né? Nós vamos morrer e as coisas que nós deixamos, as nossas obras vão ficar por aí, é o que a Bíblia diz, né? Então, que importante é esse assunto que nós estamos falando hoje. Você não quer que aconteçam coisas que de outra forma não aconteceriam? Elas estão dependendo de você. Há promessas de Deus que estão esperando que você receba, que você cultive-as e você deixe elas amadurecerem para que elas se transformem em bênçãos. Se você não tem tempo para isso, milhares e milhões de bênçãos, juntamente com outras pessoas que não têm tempo para as coisas de Deus, deixarão de acontecer. Se nós preferimos muitas vezes dormir um pouco mais do que investir no jardim de Deus, fazer com que as promessas sejam cultivadas, então nós estamos participando na morte do planeta de alguma forma. Nós estamos tão além daquilo que Deus quer que a maioria de nós nem ousa sonhar grande, nem sonhar, não pode. Sabe assim, nem sonhar, não pode. Você mora numa favela, você não tem coragem nem sequer de desenhar uma casa linda que você gostaria de morar. Só desenhar, não é proibido, mas você tem medo, você não faz isso. Ah, mas isso faz alguma diferença? Você quer minha sincera opinião? Faz, faz. E isso, quem sabe, nós conversamos outra hora. Agora eu peço para você que você deixe o like no nosso vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo com muitas pessoas que precisam multiplicar as suas promessas, a fim de que as bênçãos também sejam multiplicadas e elas até acabam voltando para a gente, tão maravilhoso que é o nosso Deus. Se você puder também deixar algum comentário, o YouTube vai ficar esperto, vai falar,
esse vídeo está sendo interessante para as pessoas, vamos divulgar esse canal, o próprio YouTube começa a divulgar o canal. E se você puder fazer um Pix para ajudar no nosso trabalho, nós agradecemos muito, em nome de Jesus. Amém.